Ei, mulher, talvez o assunto de hoje não seja tão interessante para você. Então, eu vou pedir para que você use a sua habilidade de ouvir até o final. E digo habilidade sim, porque ouvir até o final é um dom. E ouvir até o final é qualquer pessoa, é um dom. Nem todo mundo tem a capacidade de ouvir o que o outro tem para falar até o final. Desde pequeno, nós somos condicionados a responder. Dentro do coach, vou explicar por quê. Dentro do coach existe uma ferramenta que chama escuta atenta, que é a ferramenta mais importante que existe. Ninguém tem a capacidade de ouvir até o final. Você pode parar aqui agora, ou você pode continuar até daqui a pouco, até a metade, ou você pode ir até o final nesse vídeo. Quando alguém vai conversar com você, como eu estou conversando com você aqui agora, aposto que você está aí ouvindo e pensando, trazendo memórias, lembranças, talvez de você não ouvindo as outras pessoas e pensando realmente, ou de pessoas que não te ouvem e você fala, não, realmente, essa fulana é assim, assado. Então você não está me ouvindo. Ninguém tem a capacidade de esvaziar a mente. Não vou falar ninguém não, porque ainda tem pessoas que conseguem e é um trabalho árduo mesmo. Compaixão. Eu sempre vou falar disso aqui nos vídeos. Quando você tem compaixão pelo outro, você se importa com o outro, você ouve até o final. Porque a gente tem mania de quando a pessoa está conversando, no meio da conversa a gente atropela, a gente já dá a nossa opinião, a gente já dá uma resposta e a gente não ouve até o final. Você pode agora, nesse momento, ir aí comentar sobre o meu vídeo, como você pode esperar até o final, e até o final muita coisa mudar, até mesmo sua opinião a respeito do vídeo, a respeito de mim, a respeito do que eu estou falando. Então, a gente precisa esvaziar a nossa mente. Eu vou te fazer várias perguntas e você vai sempre trazer memórias e lembranças. Não faça isso. Esvazie a sua mente até o final. Isso em qualquer situação. Quando eu falo que a gente desde pequeno foi ensinado a responder, é porque, pensa pra você ver, quando a gente está na escola, o professor faz aquela pergunta, a gente já tem que responder ela na hora. E a gente fica com aquele frio na barriga, a gente fica com medo de responder errado, a gente quer responder uma coisa que faça sentido, uma coisa que seja certa. E se a gente não responde, a gente fica inseguro. Então, é uma forma de... que a gente foi criado de uma forma que a gente tem que ter a resposta na hora, a gente não ouve até o final. E isso é o que mais prejudica os casais hoje em dia, porque todo mundo tem uma versão. Ah, mas eu não quero ouvir ele porque ele vai falar as mesmas coisas. Não importa. Ouça até o final para que você consiga, de fato, ter uma base para poder dar a sua opinião a respeito de qualquer coisa. Mesmo que sua opinião não mude de agora até o final, mas ouça até o final. Quando você ouve até o final, você pode mudar completamente a sua opinião sobre determinada pessoa, sobre determinado assunto, sobre determinada coisa. E por que eu tô falando disso tudo? Porque a gente vive hoje num mundo que o preconceito tá escancarado na nossa cara. A gente tem mania de julgar determinadas coisas e ter um preconceito diante de determinadas situações que a gente nem conhece. A gente bate o olho e já tem um pré-julgamento de uma pessoa, a gente bate o olho, já tem um pré-julgamento de uma coisa, a gente escuta um pouquinho de uma coisa e acha que já sabe tudo, já forma um pré-conceito, um pré-julgamento. E quando você tem um pré-conceito formado sobre uma coisa que você ainda não conhece bem, então você não conhece nada, concorda? Então você não tem base para ter uma opinião formada a respeito de qualquer situação. Toda criança nasce ruim. A gente sempre tem um anjinho e a gente tem sempre um diabinho. E isso é psicologia. Pode perguntar para qualquer psicólogo, é verdade. A criança, quando ela morde um amiguinho, quando ela belisca um amiguinho, ela não tem consciência que aquilo ali está errado, que aquilo ali está causando uma dor nele. Mas pela experiência, ele vai lá, por não conhecer, ele vai lá para ter a experiência se aquilo, o que sentimento traz aquilo para ele. Vem um adulto e narra para ele, meu filho, não faça isso com seu amiguinho, você está fazendo ele sofrer. Então você narra para ele o que o outro está sentindo e ele vai ouvir até o final. E só depois que ele ouvir até o final é que ele vai deduzir se aquilo ali pra ele é bom, ver o amiguinho sofrendo, ou não, se ele fica triste de ver o amiguinho assim. E isso vai determinar se ele vai crescer um ser humano, um adulto, vai crescer um adulto bom ou um adulto ruim. Poucas são as crianças nesse mundo que a gente vive que tem pais que conseguem dar o discernimento. Então, o que diferencia um adulto de uma criança é o discernimento. Se você tem discernimento para as coisas, se você ouve as coisas até o final, você consegue determinar melhor a sua opinião a respeito daquilo. E você para de julgar, porque a todo momento que alguém está falando alguma coisa com a gente, que a gente está pensando, trazendo memória, trazendo lembrança, ou respondendo antes mesmo que a pessoa conclua, nós estamos julgando. Então, nós não estamos tendo compaixão pelo outro. Por que isso? Com que direito a gente tem
A gente acha que a gente tem de ir lá e apontar e julgar, mesmo que a pessoa tenha feito milhões de vezes a mesma coisa com você. Qual? Aonde que você está sendo humano e aonde que você está tendo compaixão com isso? O que você vai ensinar para sua criança, para os seus filhos? Ah, não ouça, sempre arrebata e viva cheia de preconceitos, meu filho? Ou você vai ensinar para o seu filho ouvir mais para poder dar a opinião dele? Não julgue, meu filho. Não tenha preconceito, meu filho. Seja você o exemplo para o seu filho. E é a mesma coisa no seu relacionamento. Olhar para o outro com compaixão é não julgá-lo, é não apontá-lo, é ouvir o que ele tem para falar. É um amigo? Ouça o que o seu amigo tem para dizer, sim, esvazie a sua mente para isso. Libere qualquer tipo de preconceito que você tenha, de pré-conceito, de pré-julgamento que você possa ter, antes mesmo de terminar de ouvir tudo que está sendo falado. Quando você vira e fala assim, eu não estou entendendo, você pode me explicar melhor? Ou me conte mais sobre sua vida, me fala mais sobre esse assunto. Nossa, me conta mais sobre isso, como que você está se sentindo? Como que você vê isso? Você mostra para o outro que você realmente está ouvindo. E você está ouvindo porque você liberou a sua mente para qualquer coisa que você esteja pensando. Porque quando o outro fala, quando o outro está contando alguma coisa, ele quer contar. Aí você para poder ficar lembrando, pensando, ou já querendo ter um pré-julgamento e já ir respondendo à altura, e já ir assim. Então, você está se colocando em primeiro lugar de novo. E naquele momento, a pessoa que está falando, ela quer ser ouvida. Tanto seu namorado, seu amigo, seu filho. Ouça, tenta entender o que o outro sente com aquilo que ele está falando. Respeite e tenha compaixão. Mostre que ele é tão importante quanto você. E se coloque no lugar dele. Vou dar um exemplo simples. Você sabe o que é ser homossexual. E você não aceita que o seu filho seja, porque são pessoas que se relacionam com as pessoas do mesmo sexo. É o que você sabe. Mas quando você ouve o seu filho dizer, mãe, eu sou gay, mãe, eu sou homossexual, sua filha, mãe, eu sou gay, você para por aí. Você já briga, já xinga, já enlouquece, já traz memórias na sua cabeça, já traz um preconceito formado e você não escuta até o final. Quando você dá a oportunidade pro seu filho falar até o final, ele fala, mãe, eu sou gay. Aí ele fala tudo o que ele sente com essa situação, com essa condição. E ele te explica o que está passando dentro dele. E aí, aquele preconceito formado naquele primeiro momento muda quando você dá a oportunidade de ouvir até o final. Porque você tira esse preconceito e começa a ouvir o que ele sente. O que traz felicidade para ele, o que é bom para ele. Como que você vê, como que seu filho é feliz com aquela situação. E aí você não julga mais, você ouviu até o final, você mostrou que ele é importante. Filho, isso me dói, mas me fala sobre isso. O que você sente? O que você sente com isso? E ele vai te falar. E isso só é possível quando você tem um olhar de compaixão. Então trabalhe isso diariamente até que a compaixão vire rotina na sua vida. O mesmo acontece com preconceito contra negros. Se tiver aconteceu agora lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, né? O caso do cara da FBI, que ele foi confundido com acho que uma pessoa que o policial estava procurando, um ladrão, não sei. A polícia já pegou, já prendeu, não quis ouvir até o final o que ele tinha para falar. E simplesmente já, só de ter visto que ele era negro, já foi lá, já fez, já aconteceu. Mas não viu até o final. Se tivesse ouvido até o final, se tivesse escutado até o final, não teria passado aquele vexame, não teria feito o cara do FBI lá passar aquele vexame e não teria acontecido nada daquilo. Teria tido compaixão, perguntado, pedido a identidade e pronto. Ia ouvir até o final o que ele tinha para falar e não iria acontecer mais. O que difere um adulto de uma criança hoje em dia? Quase nada. Sabe por quê? Porque o adulto ele tá tão inconsequente quanto aquela criança lá. Hoje ele não se importa com o que ele faz, ele não tem senso com o que ele faz, do que ele faz, ele não se importa. É que nem veneno de uma abelha. A abelha pica a pessoa, solta o seu veneno, mas ela morre também. E acontece a mesma coisa com as pessoas que têm pré-conceito, pré-julgamento de qualquer coisa. Cada vez que eu falo uma merda, cada vez que eu debocho de alguém, cada vez que eu vou lá e sou ruim com alguém, cada vez que sai uma merda da minha boca, eu engulo essa merda. Porque a boca é minha, tá saindo da minha boca. Então todas as pessoas que são preconceituosas, têm pré-julgamento, não sabem ouvir o outro, destilam seu veneno,
estão carregando consigo a consequência disso tudo. Você pode ir lá, julgar o outro, apontar, fazer acontecer e ser ruim. Mas a consequência tá vindo aqui, ó. A merda que você tá falando pro outro, se achando todo poderoso, se achando fodão, se achando melhor que todo mundo, é você quem vai engolir. Porque saiu foi da sua boca. E aí? Todo o preconceito, ele existe porque a gente não consegue ouvir o outro, porque a gente não consegue ter empatia pelo outro, porque a gente não consegue ter compaixão pelo outro. Só que toda ação tem uma reação. Você tem que parar de se achar. A gente tem que parar de se achar melhor do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Ainda bem que existem coisas diferentes no mundo. Assim como o arroz e o feijão, é porque fazem o arroz e o feijão serem arroz e feijão. O leite e leite e o café fazem o café com leite serem diferentes um do outro. Ainda bem que a divergência de opinião ela existe, mas o respeito tem que existir também, a compaixão tem que existir também. Passe a trabalhar isso diariamente até que se vire rotina. Compaixão. Passe a ouvir o outro. Se você dentro de você é lotado de preconceito, lotado de pré-julgamento, passe a trabalhar diariamente isso em você. Aprenda a compaixão. Ter compaixão pelo próximo, pelo outro. Ouça mais. Ouça a história do outro até o final. E pare de olhar para cá, ó, pro seu umbigo.